sim. Agora sim, toda equipada. A gente pode começar. Para capturar melhor. Bom dia, meus queridos. Como eu tinha falado ontem, eu estou fazendo esse vídeo hoje para falar sobre capa, tá? Eu quero agradecer a todo mundo que já adquiriu meu quadrinho. Muito obrigado. Essa semana ele foi oficializado, né? Eu já acertei com a gráfica para mandar imprimir. Beleza? Já está começando a produção da tiragem. Em breve vai chegar. Assim que chegar, eu já vou comunicar de como a gente vai fazer para a distribuição. E hoje o nosso tema é capa. As famosas capas, as tão queridas capas, as adoradas capas dos livros e dos quadrinhos. A capa, como a gente conhece hoje, ela foi inventada quando surgiu a imprensa, por volta de 1450, Johannes Gutenberg, quando criou a imprensa, ele desenvolveu o sistema de impressão de tipos móveis, que até então o livro era copiado à mão, um a um, tá? Então, essa capa que a gente conhece hoje é uma capa moderna. As capas antigas, as capas praticamente não existiam, tá? A capa, ela era uma caixa de madeira, uma caixa de metal, para guardar os pergaminhos, os escritos. Às vezes eram tubos de couro, tubos de madeira, tá? Essa capa que a gente conhece hoje é uma capa moderna. Para conhecer a história da capa, quem quiser ir a fundo, eu indico esse livro aqui. Tá espelhado, tá? Deixa eu acenar de volta. Tá espelhado a imagem, mas eu vou ler para vocês. Era uma vez uma capa. É um livro da Cossacq Naif, do Alan Powers. Ele conta bem direitinho a história das capas. A capa ilustrada, ela surgiu para a literatura, a começo para os livros infantis. Esse livro conta bem essa história, bem bonitinha, muito bem ilustrado. Eu selecionei aqui uma imagem para mostrar dele. Pronto. Essa aqui. As capas eram assim quando surgiu a imprensa. Elas eram de corvim, couro. Elas tinham essas gravações em baixo relevo. Essa aqui, esses 3 livros são os mesmos, é o mesmo, tá? Essa aqui é a primeira impressão. Essa aqui foi uma tiragem posterior. Aí você nota que a imagem, ela começou a fazer parte da capa. Até então ela só tinha uma ilustração quando tinha. Tá? Nos livros teóricos não tinha tanto não. Tá? Essa questão da ilustração nasceu para a literatura. Era assim. Eu tenho um exemplo aqui. De um livro das antigas. Esse aqui é um dicionário. E você vê que ela tem essa ideia dos primórdios da capa. Ela é um curvinho. Aí só tem o título. Tá? Era assim. Todos os livros. Era engraçado. Até acho que 1950, 60, acho que até 70, algumas modalidades de livros eram assim, todos eram iguais, só mudava o letreiro. Lá em casa tem muitas enciclopédias assim, que é a cor só e tem esse letreiro. Outros modelos esse modelo de capa, ele virou meio que clássico, são poucas tiragens hoje, porque também é uma capa relativamente cara. Tá? Uma coisa que criou-se para chamar mais atenção foram as capas porta-pó, como essa aqui. Tem 2 exemplos aqui. Esse é um livro da DC Comics. E essa imagem é uma capa porta-pó. Porque, à medida que avançou no século XX, principalmente na segunda metade, pós-segunda guerra, as capas, elas viraram também um elemento de publicidade. Tá? Antigamente, o que era para proteger, ela virou também uma peça de apresentação, de publicidade. Aí essa aqui é uma capa porta-pó. É um papel impresso, porque a impressão sobre papel dá mais possibilidades estéticas, tá? Que essa aqui é a capa. Essa é a capa do livro, tá? Deixa eu tirar aqui. Pronto.
Capa porta-pó. É um papelzinho assim, decorado, que vai chamar sua atenção, que vai falar um pouco mais do livro, porque os livros antigos não davam para fazer toda essa caracterização. O suporte não dava tanto. Esse é um livro da Tachi também. Essa edição está em inglês, se eu não me engano. Tá em inglês. Antes do corvinho, do couro, as capas também eram em tecidos. Eu tenho um exemplo de uma capa aqui em tecido. Quem quiser estudar a fundo animação, eu indico esse livro também, tá? Esse livro é chamado A Bíblia da Animação. Pesa 2 quilos, 2 quilos de papel. Ai, olá! Voltou. The Illusion of Life, Disney Animation. Isso aqui é a Bíblia. Isso aqui é a Bíblia da Animação. Isso é uma capa porta-pó, ilustrada, como eu disse, né? Como eu estava dizendo, o pessoal que chegou um pouquinho antes. A capa, ela tem a função só de proteger. De capa mesmo, capa de vestir. Capa-roupa, como a gente chama, grosseiramente. E a capa, ela depois passou a ser um elemento de publicidade. Deixa eu tirar a capa porta-pó desse livro. Olha só o tamanho dessa imagem. Esse livro só tem em inglês também. Nenhuma editora ousou comprar para traduzir. Tá? The Illusion of Life, Disney Animation, de Frank Thomas e Ollie Johnson. Dinossauros da Disney. Olha só o tamanho dessa capa porta-pó. Gigante, gigante. Ela protege o livro, e o livro ela é interessante porque ela é uma capa de tecido. Ela é uma capa das antigas mesmo. Ela é de tecido, a capa mesmo, e ela é gravada com folha de ouro em baixo relevo. Pena que fica tudo espelhado. Olha só. Isso pesa 2 quilos de papel, galera. Isso é 2 quilos, não é nem para folhear. 2 quilos de papel. E eles contam todo o processo de produção da Disney. Tem muitas fotos, tem muita imagem. Não dá para folhear. A pirataria digitalizou e colocou na internet. Tá? Se você pesquisar por esse título, The Illusion of Life Disney Animation, Frank Thomas and Ollie Johnston. Você vai encontrar, tá, para folhear esse livro. Assombroso. Au! Vou deixar aqui um pouquinho. De capas que eu fiz, pena que não tá aqui, o Escudo Manchado, Heróis em Tempo de Guerra, foi a primeira capa que eu fiz. Foi em 2005, não, foi 2004. 2004, 2005 foi quando eu fiz a primeira capa, tá? Eu tava virando as minhas coisas e encontrei capas antigas que eu fiz. Olha que lindinho, esse A3. Isso aqui não foi uma capa para um livro em si, foi uma capa para um projeto final do TCC, de Gilberto Mendonça, que era sobre os heróis da Hanna-Barbera. Tá? E aí, o que é que acontece quando você faz a capa? Você tem que ter uma ideia da publicação, da proporção da publicação para desenhar bem a capa. Essa capa, diferente de muitas outras, ela tá o letreiro integrado, por isso que eu a trouxe. O letreiro ela tá integrado à imagem, o que hoje geralmente não acontece. Tá? Eu trouxe uma coisa que eu praticamente não mostro para ninguém. Deleite no Fio da Lâmina não é meu primeiro quadrinho que eu faço. Tá? Na ordem cronológica é o terceiro. O primeiro quadrinho que eu fiz mesmo foi para uma editora, a editora Patmos. Esse aqui. Gente, eu fiz uma história em quadrinho religiosa! Fiz uma história em quadrinho religiosa. Fiz tudo. Eu fiz a capa toda, tá? Tá aqui. Essa é a capa. Essa foi a arte da capa. O letreiro foi colocado posterior. E você tem que saber o tamanho. Infelizmente tá em baixa qualidade. Eu vou ver se dá para mostrar. Chega pertinho da câmera. Faz foco, câmera, faça foco, bonita. Ó, vocês vão ver aqui, tem as marcações. A gente tem que saber o tamanho da capa. Essa aqui foi feita, eu fiz no dia 27 de junho de 2016. A proporção da capa, ela é importante para na hora da composição da imagem. A composição da imagem
é outro tema bem longo, bem complexo. Tá? Pronto. A capa dessa publicação, essa arte toda foi feita assim. Deixa eu afastar. Essa publicação toda eu fiz assim. E eu deixei aqui a margem para fazer a dobra da arte, tá? Eu não vou contar a história desse quadrinho, porque foi aventura, tá? Esse quadrinho eu fiz tudo. Eu fiz a capa, eu fiz todo o miolo, eu não coloquei o letreiro da capa, tá? Eu só fiz o desenho mesmo. Só fiz toda a arte da capa. O letreiro, quem colocou foi o pessoal da diagramação. Mas eu fiz tudo, eu fiz... o dono da editora, seu Carlos, ele me passou todo o material. Olha só que tô aqui. Eu fiz toda a parte de roteiro, desenho, arte final, balão, tudo. Esse foi o primeiro quadrinho que eu posso dizer contratada para a indústria, para o mercado que eu fiz. História de Nossa Senhora de Nazaré, do culto a Nossa Senhora e, especificamente, o Círio de Nazaré, que acontece em Belém. Tá? Depois eu conto mais essa história para vocês. Gente, pois é. Um dia você desenha um quadrinho sobre Nossa Senhora, outro dia você está desenhando um quadrinho erótico. Com relação à imagem para a capa, já que a capa se tornou um produto de consumo, então precisava de marketing e propaganda, quem quiser entender um pouquinho mais sobre ilustração, outro livro que eu indico é esse aqui, Para Ler o Livro Ilustrado, que ele ensina como fazer a ilustração para livros. Porque a arte da capa, ela tem que ser uma alegoria. Vou deixar esse livro aqui. Tá? Cadê para... aqui. Pronto. Um momentinho. Tchau. Pronto. Tá? A história da capa vocês vão ver nesse livro. Vou deixar aqui, tá? Para vocês verem. Era uma vez uma capa. Esse livro é muito bom. Essa é a capa do meu quadrinho. Tá? Quando você faz uma arte para capa, você tem que pensar no que você quer contar. Tá? A capa, ela tem que apresentar a história, mas ela não pode dar spoiler. Do religioso ao erótico, dá até um título, realmente, dá um título. Passando pelo faroeste e outras modalidades que eu desenhei. A capa, ela tem que passar uma ideia do que tem dentro do conteúdo, mas ela não pode dar spoiler. Eu aprendi isso com Sidão. Sidney Guzmán, da Maurício Souza Produções. Eu fiz um workshop com ele na Rascunho Studio, quando ele veio para cá. Com a promoção da Rascunho Studio, eles trouxeram. Teve um workshop, foi maravilhoso. Muita coisa do meu projeto eu mudei depois que eu fiz esse curso com o Sidão. Um deles foi a capa. Obrigadíssimo, Sidão. Vai ganhar uma edição para rimar. Tá? Eu trouxe o original dessa capa. Esse é o desenho original. Tá? Essa é a mesma imagem com letreiro. Tá? É uma coisa que vocês têm que se preocuparem na hora de fazer uma arte para uma capa. Você tem que deixar espaço para o letreiro. Porque na capa vai ter que ter o título, o autor, vai ter que ter a logomarca da editora. No meu caso em especial, tem aqui dizendo desaconselhável para menores de 18 anos. Está aqui escrito. Sim, tem que ter. Tem que ter essa indicação, tá? Você tem que pensar nisso. Às vezes fica um desenho um tanto quanto vazio. Fica com um aspecto de vazio, mas quando você colocar o letreiro vai ficar equilibrado. Tá? Pois essa aqui é a minha capa. E uma coisa que eu demorei a fazer foi a contracapa ou quarta capa, né? Quarta capa. Deixa eu pegar aqui umas coisinhas que eu trouxe para vocês. Na verdade, eu demorei muito. Acho que foi a última coisa que eu fiz foi a quarta capa. A princípio, a arte que eu fiz foi para o marca-página. Esse é o projeto do marca-página. Tá? Eu fiz esse projeto
Há muito, muito tempo atrás eu pensava em fazer esse quadrinho colorido, só que aí eu desisti. Eu desisti, ia dar muito trabalho, que eu queria as cores dos quadrinhos da década de 70. Cores fortes, aquelas cores bem impactantes. Aí eu decidi deixar preto e branco, pegar a estética dos quadrinhos mesmo. Aí eu fiz a primeira impressão, teste. Aí eu modifiquei umas besteirinhas. Essa aqui é a frente do marca-página, essa é atrás do marca-página, tá? E mandei imprimir com a print. Que eu disse assim, já o pessoal já tem falado muito da print, a gráfica rápida. Aí eu digo, tá, vou mandar fazer os marca-página como teste para ver a qualidade do material. Aí eu mandei imprimir o marca-página, que veio com um erro. Eu fiquei furiosa. Vazou. Eu não sei se dá para notar no contraste. Vazou. O cinza do fundo, ele tá no polegar, no indicador e no mindinho. Nessa parte da palma da mão. Aí nessa parte da palma da mão e no dedo médio e anelar não tá. Eu fiquei furiosa. Briguei com eles. Até que eles mandaram outra tiragem. Uma das coisas que eu mudei do primeiro teste que eu fiz foi o verso. O verso eu optei por colocar colorido. Eu achei melhor colocar colorido. Tá? Isso é um alerta que eu faço a muita gente. Muita gente não se divulga dentro do produto. Faz tudo que um quadrinho tem que ser feito, tudo que uma publicação tem que ser feito, mas não põe os contatos. Não põe as redes sociais, tá? No meu quadrinho tem só na folha de rosto, tem os contatos da marginalia, que é o que eu uso. Mas os meus contatos mesmo vai no marca-página. Essa foi a primeira versão que eles imprimiram errado. Imprimiram errado. E essa é a segunda versão que eles mandaram para mim. Aqui tá impresso bem certinho. Vocês vão notar até a diferença na cor. Um é mais quente, outro é mais frio. Tá? Quem comprou já vai com isso, tá? Isso aqui é um brinde. Sempre foi brinde. O marca-página, tá? Tem todo um simbolismo desse marca-página que depois eu conto, porque o tema hoje não é marca-página, o tema é capa. Ah, então, eu decidi colocar essa arte que eu tinha feito para o marca-página. Tá? Eu decidi pegar essa arte e, sem o letreiro, eu coloquei na quarta capa. Para não tirar o impacto da capa, na primeira capa, na apresentação, eu coloquei essa arte na quarta capa. Está praticamente do mesmo tamanho do original. Tá praticamente do mesmo tamanho. Aí o que foi que eu fiz? Eu tirei o letreiro. Eu tirei o letreiro. E aí ficou o jogo. Que aqui os olhos dela estão escondidos. Aqui os olhos delas estão à mostra. Tá? Quando eu coloquei o letreiro sobre os olhos, o professor Henrique Magalhães, ele me perguntou, Paloma, você vai cobrir os olhos? Você vai cobrir Você vai cobrir parte do desenho, né? Ele achou estranho. Até então, ninguém tinha feito um letreiro para cobrir parte da imagem assim, de maneira bem notória. Mas é porque tem um simbolismo, tá? Porque a Abigail, para a personagem da minha história, para sobreviver, ela vive meio que escondido, para poder ter a vida que ela quer, para poder ser o que ela quer ser na vida, ela vive meio que escondido. Quando abre o quadrinho, que era a frase, ela abre com a frase, que era a mesma frase que eu coloquei no Catarse. Para vivermos felizes, vivamos escondidos. Tá? Esse é um conselho também para a vida. Se você quiser ter paz nessa vida, vou lhe dar esse conselho. Não se exiba muito não, não se mostre muito não. Tá? Tem gente que se expõe demais, fala da intimidade demais, expõe até o corpo demais. Eu acho perigoso. O ideal seria se a gente pudesse fazer isso com tranquilidade, mas o problema é que o mundo é mau. O mundo é mau, tenham cuidado como vocês se expõem, tá bem? Aí, o que acontece? Quando a gente, quer dizer, nos veículos de telecomunicação, nas questões policiais e tal, quando a gente quer esconder a identidade de uma pessoa, a gente cobre os olhos, tá? E foi por isso que eu botei o letreiro sobre os olhos dela, baseado nessas duas questões, na frase que eu uso, para vivemos escondidos, para que vivemos felizes, vivamos escondidos, e
na questão técnica de que se cobre os olhos para cobrir a identidade, eu cobri os olhos da personagem. Aí aqui atrás também eu coloquei o texto de apresentação do professor Henrique Magalhães, que eu adorei. O lindinho o texto dele. Que mais? Que eu posso falar de capa, tá? Se alguém quiser mandar alguma pergunta. Não, Gabriel, nem todo mundo é do bem. Não, infelizmente o mundo é mau, o mundo anda muito mal. Marco Aurélio, se eu não me engano, imperador romano, ele já dizia, quando saíres ao mundo, esteja preparado, que você vai encontrar trambiqueiro, você vai encontrar ladrão, você vai encontrar gente ruim, você tem que estar preparado, tá? Essa é uma das coisas, das mensagens subliminares que eu coloco no meu quadrinho. Quem quiser ver mais do meu quadrinho, tem as páginas, tem a capa na melhor qualidade para ver, tem páginas, 5 primeiras páginas, se quiser ler, tá nesse site. Tá na lojinha do meu sócio, lindo, maravilhoso, Deodato. Tá? Você vai escrever www.mikedeodatostore.com/marginalia. Aí lá vai estar todas as especificações técnicas, as 5 páginas iniciais para você ler, tá? E se você quiser comprar o meu quadrinho, também já está lá para vender. O preço é o mesmo que eu coloquei na antiga campanha do Catarse, tá R$30. Que, meus queridos? Que mais? Eu acho que por hoje é só. No próximo sábado, eu vou falar para vocês de miolo. Como é que se organiza o miolo? O miolo é um negócio muito delicado, bem delicado. Você tem que tomar muito cuidado na hora de diagramar, porque pode ser a tragédia da sua publicação, tá? Então, quero deixar para vocês a dica que eu falei no começo. Se vocês quiserem saber a história da capa, como surgiu a capa moderna, eu recomendo esse livro. Pena que na filmagem sempre fica espelhado. Era uma vez uma capa, a história da literatura infantil, tá? Porque essa capa bonita, essa capa decorada, a capa artística, ela surgiu para a literatura, em especial para a literatura infantil. Depois ela partiu para os outros livros. A partir da segunda metade do século XX, a capa ela passou a ser um elemento de publicidade, tá? Ela foi usada como marketing, por isso que dizem, muitas vezes, não compre o livro pela capa, porque às vezes a capa é mais bonita do que o conteúdo. Tomem cuidado, tá? Esse livro é muito, muito bom, ele é muito bem ilustrado e conta dos livros dos irmãos Grimm, tá? Muito, muito bom. Quem quiser ir fundo, conhecer a história da capa, como surgiu a capa moderna, junto com a imprensa, né? Fica aqui esse livro. Para a composição de imagem, um livro que eu indico, assim, os livros do Andrew Loomis são sensacionais. Deixa eu colocar isso aqui. Tá? Para ler o livro ilustrado da Sofia van der Weyden, tá? Esse livro ele fala sobre composição de ilustrações. Então, ela fala mais da questão da composição da ilustração para a parte interna do livro. Mas ilustração, composição, ela serve em geral. Ela serve tanto para fora quanto para dentro de uma publicação. Quem quiser saber mais sobre ilustrações para livro, fica esse livro também, recomendação de leitura para vocês. E é isso, vocês têm que pensar a capa não só para apresentar o seu quadrinho sem dar spoilers, tá? A minha capa, ela apresenta todo o conteúdo sem dar spoiler, mas ela também tem que ser uma peça de publicidade, ela tem que chamar a atenção, tá bom? Só recapitulando dos livros que eu mostrei, que eu acho interessante também, tá? Quem quiser... deixa eu pegar aqui que é pesado, meu Deus, que livrão da gota. 2 quilos de papel. Esse é o modelo de uma capa antiga, que é a capa de tecido com gravação em baixo relevo com folha de ouro. Calhamaça aqui, 2 quilão de papel.
Esse livro chama-se The Illusion of Life Disney Animation, é a Bíblia da animação. Diferente das capas de hoje, ela vem com a capa porta-pó, assim, gigante. Olha o tamanho da capa porta-pó, é a maior capa porta-pó que eu tenho. Tá? Você coloca assim, que é para proteger a capa. Fica aqui, tá? Essa aqui é a Bíblia da animação, porque muitas das invenções da animação, desenvolvimentos, foi Disney quem organizou, tá? Ele não criou tudo. Tem aí uns paranauê, umas histórias, umas brigas de patente, que eu não vou entrar nesses detalhes. Mas assim, quem quiser ir fundo na animação, aprender a animação da história da animação, esse livro é a dica que eu dou, tá? The Illusion of Life Disney Animation. E tem uma senhora capa, acho que é o meu maior livro. O meu maior livro aqui. Pesadão. Tá? Enfim, queridos. Deixa eu ver aqui a mensagem. Finalizado, às vezes conhecer quanto é trabalhoso. O processo é trabalhosíssimo, principalmente quando você faz a loucura como eu, de ter acumulado todas as funções. De idealizar a história, a distribuir o produto vendido, eu estou fazendo só. E é uma aventura, por isso que demora tanto. Tá bom, querido? Eu quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado. Próximo sábado eu vou falar sobre miolo e no último sábado de agosto eu vou falar sobre letreiro. Tá? Eu acho que merece uma audição só sobre letreiro, porque eu vejo muita falha, eu vejo muito erro em letreiro, principalmente letreiro de quadrinho. Uma letra miúda demais, umas letras meio que desalinhada, umas fontes estranhas. O preconceito que existe com a Comic Sans, que eu não tolero o preconceito que tem sobre a Comic Sans, eu acho um erro. Isso foi uma loucura da publicidade que envenenou. E hoje todo mundo tem preconceito de usar a Comic Sans, mas discordo. Tá? Enfim, letreiro e miolo é um assunto para a nossa próxima audição, tá bom? Se cuidem, tenham um bom fim de semana. Coronavírus ainda tá solto, não vacilem, por favor. Tenham amor a vocês, se preocupem com o próximo, se cuidem, tá bom? Beijos, e agora eu vou pro Facebook. Eu prometi que quando eu terminasse aqui no Instagram, eu ia para lá. Bom fim de semana a todos.